Saudações, minha gente! Estamos de volta a Pensamento e Vida. Hoje quero fazer uma coisa, tá meio fora de hora na verdade. Eu já deveria ter feito isso no começo, mas é que a gente começou a fazer o estudo dessa série tão despretensioso e aí é tão gostoso fazer esse negócio que a gente acabou esquecendo de uma coisa muito interessante, que é a introdução do livro. Portanto, senhoras e senhores, hoje introdução ao Pensamento e Vida. Um pouco atrasado, mas tá valendo. Vem comigo! Antes de... eu sempre tive um sonho de publicar um livro e queria que esse livro tivesse em todas as livrarias do aeroporto, que eu chegasse num lugar e falasse, olha, meu livro tá ali, né? Até hoje eu dou às vezes eu dou uma andadinha assim na Saraiva e fico como quem não quer nada, sabe? Tipo, na sessão de espiritualismo, dou uma puxadinha no livro do Data Limite, assim, às vezes abro, coloco minha foto lá, assim, nada. Mas era uma sensação que eu queria ter, né? Uma satisfação que eu queria ter, isso é um grande objetivo. Agora meu objetivo quando eu crescer, eu quero ser que nem o Robson Pinheiro, eu quero que uma prateleira inteira esteja cheia dos meus livros. Beijo, Robson, te admiro muito, você sabe disso. O fato é que por causa disso, eu sempre quis ser romancista, na verdade, queria escrever uns romances e tal. Ainda é um projeto de vida, eu comprei todos clássicos da literatura mundial, já li alguns e tá lá na minha fila, porque eu pensei assim, se eu quero ser um bom romancista, eu tenho que ler pelo menos todos os clássicos. Aí tenho 30 livros de clássicos aqui em casa para ler e para fazer isso. E aí nesse processo eu peguei muito gosto por ler as introduções, né, dos livros, que eu acho muito interessante. E aí qual não foi a minha surpresa quando a introdução do livro Pensamento e Vida, né, é feita por um espírito também. Aliás, todas as introduções dos livros do Chico são feitas por espíritos. Os livros do André Luiz geralmente o Emmanuel faz o prefácio, né? Achei isso, gente, isso é de uma grandiosidade maravilhosa. Primeiro, para mostrar a fraternidade, o companheirismo que existe entre eles. Segundo, porque se você é atento ao estilo literário, você percebe que o espírito, a pessoa, a consciência, o escritor do prefácio não é de fato o escritor do miolo do livro. São estilos literários diferentes, estilos de se apresentar diferentes. Então, olha, vão algumas encarnações ainda para a gente decifrar toda a grandeza da obra de Chico Xavier. O Chico era foda, a obra dele é demais. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu me apaixono, mais eu admiro, mais eu me constranjo diante da pessoa de Chico Xavier. Eu hoje, posso dizer para vocês assim, tranquilamente, eu me constranjo diante da pessoa de Chico Xavier, né? Me constranjo. Ele é o amor, o exemplo, a dedicação, a transcendentalidade, a mediunidade de Chico são constrangedoras. Em pensar que ele é discípulo do mesmo mestre que nós, né? Então é demais. E aí, gente, a introdução que o próprio Emmanuel faz a introdução ao livro Pensamento e Vida, eu achei muito interessante, achei que valia um vídeo. Portanto, vamos lá. Olha que bacana. Pensamento e Vida. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Porra! Cara, já na primeira frase é sensacional. Ou seja, o livro Pensamento e Vida, que nós estamos estudando, nasce daqui, olha. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientou a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Veja, olha só.
Coração amigo, provavelmente, eu, assim, eu tenho a impressão de que é o próprio Chico falando, ou de que é algum amigo encarnado aqui perguntando para Emmanuel se ele não tinha um livro no plano espiritual que pudesse ser adaptado para a Terra, ou seja, um livro do espírito que fale ao espírito. Interessante. E aí o Emmanuel fala, lembramo-nos de singela cartilha falada. Interessante isso, né? Cartilha falada. Não é um livro, veja só. É uma cartilha falada. O que será? Será que a gente hoje já tem alguma tecnologia que imite isso? Porque Pensamento e Vida, como vocês sabem, e eu sempre tenho que consultar porque eu nunca me lembro, é de 1958 o copyright, né? Pela FEB. Então veja só, de 1958 ele fala de uma cartilha falada, ou seja, é um material multimídia, provavelmente um material audiovisual que os caras têm, porque uma cartilha falada pode ser uma coleção de podcasts do plano espiritual, porra, vai saber, naquela época não tinha esses nomes, cara. E ele fala aqui de uma cartilha falada. Ele está falando de podcasts de nosso lar. Puta que pariu, é demais isso aqui, cara. Então ali, ó, ele fala o seguinte, ó, que é uma cartilha utilizada aos companheiros em trânsito para o berço. O que é trânsito para o berço? Uma criança que está indo dormir? Não, é um espírito que está prestes a renascer, ele está voltando para o berço, né? Para a idade infantil. É muito louco isso aqui. Utilizada nas escolas de regeneração entre a morte e o nascimento. Olha que loucura! Ou seja, o conteúdo deste livro é um conteúdo de uma realidade mais sutil do que a realidade física onde nós estamos vivendo. Uma realidade espiritual, onde existem escolas de regeneração, ou seja, escolas de preparação para os caras que morreram e vão nascer de novo, ou seja, para o pessoal que está fora da vida física. Há uma cartilha falada, ou seja, um conjunto de podcasts, ou talvez seja um canal do YouTube de nosso lar, vai saber, um You Spirit, vai pensar nisso, mano. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam no solo, olha que legal, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte, o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Aqui o Emmanuel viajou bonito, ficou poético. Você vê, ele está tentando reduzir a importância da obra, mas é uma baita de uma obra, não tem como falar. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano a nossa cartilha simples. Então, ou seja, Pensamento e Vida nasce da adaptação de uma cartilha falada do plano espiritual para a nossa realidade. Ou seja, é uma cartilha falada que virou livro, com pequenas anotações. São pérolas, vamos dizer assim, que eles colocaram aqui. Agora, o mais interessante, ó, adaptado quanto possível. Quer dizer, provavelmente não é a integralidade dessa cartilha. Já pensou que interessante? Pensamento e Vida chamamos-lhe no mundo espiritual. E, sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Cara, maravilhoso, né? Ou seja, é um esforço do plano espiritual de trazer um conhecimento superior para a nossa realidade, porque nós estamos aqui internados na vida física, ou seja, cara, é como uma experiência, né? Nós estamos aqui para viver essas experiências. Pensa, por exemplo, num mergulhador. Então nós somos um grupo de mergulhadores. O nosso mundo não é o fundo do mar. O nosso mundo, obviamente, é aqui a atmosfera. Então a gente se prepara com equipamentos, cilindros de oxigênio, respiração, treinos e tudo mais e pum! Mergulha até o fundo do mar. A gente se interna, vamos dizer, no fundo do mar. A gente mergulha no fundo do mar para viver aquela experiência. Aí a gente coleta. Mas a gente não é do fundo do mar, você entendeu? A gente não é peixe. A gente não é peixe, a gente não é sereia, né? Não é golfinho, a gente é gente.
Gente que mergulha para o fundo do mar para ver como é que é, para experimentar, para conhecer. E lá embaixo é muito importante a gente ter uns conjuntos de conhecimentos e coisas. Dali a gente vai trazer inspiração, vai relaxar, vai curtir. Depois a gente volta para a superfície. É isso, é um mergulho. Não é? É uma experiência de mergulho, ou seja, nós estamos aqui só para uma experiência de mergulho na realidade, uma experiência de mergulho no mundo físico, onde nós testamos várias habilidades, vários conhecimentos, onde a gente descobre, a gente investiga, a gente procura, a gente cumpre uma agenda e depois a gente volta. Ou seja, o Pensamento e Vida, livro Pensamento e Vida, sobretudo, de todas as dicas que ele tem para trazer, veja só, olha, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Por isso ele se chama Pensamento e Vida, porque o pensamento cria a vida que nós procuramos. O pensamento interfere no mundo material. O pensamento é o formador, é o criador do mundo que nos cerca, do mundo real, da vida como nos cerca. E por vida a gente fala de corpo físico e de ambiente. Animal, né? Animal. Através, olha só, eu cortei a frase no meio, ó. Para informá-las uma vez mais de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. É isso. A vida que nos cerca é reflexo de nós mesmos, é reflexo daquilo que nós somos e daquilo que nós pensamos. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Ou seja, nós vamos desenvolvendo um processo onde cada vez mais pensamos e fazemos refletir na realidade que nos cerca, e à medida que elevamos a qualidade do pensamento que temos, elevamos a qualidade da realidade que nos cerca. É simples assim. Tem gente que fica estagnada, fudida, com depressão, ansiedade, tá presa numa situação que... tem gente que me procura para dizer assim, eu tô preso numa situação que eu não sei como sair. E eu falo, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa, a má notícia é que você que se colocou nessa situação. Simples assim, não é culpa de ninguém, a culpa é sua, ponto. É responsabilidade sua, você se colocou nessa situação, você se prendeu a essa situação e você se mantém nessa situação. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você se colocou nessa situação, então você pode se tirar dessa situação. Você percebe? Pensamento e vida. A vida é igual ao pensamento porque o pensamento é que dá origem à vida. Emmanuel, você é um gênio, eu te amo. Tchau, sempre avante.